O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eis o dia que o Senhor fez para nós, domingo, o dia dele, o dia em que estamos assim e somos convidados a estar em perfeita união com Cristo, celebrando os seus mistérios, de modo muito especial na Santa Missa, na Missa Dominical, onde vamos participar com a nossa família. Esse final de semana, Jesus nos faz recordar, nesse Evangelho tão bonito, uma verdade fundamental. A quem devo servir? Ele que é a nossa sabedoria, vamos ouvir na primeira leitura, desse final de semana. Ele que é a sabedoria encarnada, nos convida a recordar que é preciso observar os mandamentos, que é preciso viver na presença de Deus e assim então, nessa vivência, alcançaremos a vida eterna. A maior sabedoria do ser humano consiste justamente em buscar a Deus, encontrar Cristo por meio da vivência dos mandamentos. E nesse sentido, o Evangelho de hoje começa nos dizendo do encontro daquele jovem que, indo ao encontro de Cristo, vai lhe fazer algumas perguntas. Começa cantando, elogiando a Cristo, atribuindo a ele o qualificativo bom mestre. E nosso Senhor vai dizer: por que me chamas de bom? Bom apenas o Senhor, bom apenas o Senhor Deus, eu não, só Deus é bom. É claro que, se nós olharmos, a Cristo também é Deus, e dentro desse mistério é fato que Ele também é bom, porque bebe da bondade do Pai. Mas o Senhor quer aqui recordar especialmente essa verdade, aquele Deus que é fonte da bondade, fonte de toda a santidade, fonte da salvação. E assim então discorre o discurso que segue,
aonde Cristo vai dizer ao jovem: então, você quer realmente buscar a Deus? Viva os mandamentos. É muito prático, é fácil de ir ao céu. Viva os mandamentos, e nessa praticidade, especialmente Nosso Senhor destaca os mandamentos da segunda tábua, né? Há um costume de se dizer os 3 primeiros mandamentos, a primeira tábua, e os outros 7, a segunda tábua. Os 3 primeiros em relação a Deus, amar a Deus, o seu santo nome, os dias santos, e depois todos os outros mandamentos para serem observados como um sinal, como uma manifestação visível do amor de Deus em relação ao próximo. E é nesse sentido que Jesus vai recordar: olha, você quer ir para o céu? Viva os mandamentos. É isso, não há outro caminho. Então esse jovem vai prontamente dizer: isso eu já faço desde a minha juventude. Que bom, que resposta bem dada. E nessa resposta temos duas coisas. Uma que é muito boa e a segunda que não é muito boa. Primeiro, que bom que ele já estava vivendo os mandamentos. E a segunda coisa é porque ele estava muito satisfeito por isso. Bastava isso. Não, já está bom, já faço as minhas obrigações, mais ou menos dizendo: eu já faço o que devo fazer, não preciso me esforçar para mais. E aqui que está o segredo deste final de semana na liturgia. Viver os mandamentos é o mínimo necessário para irmos ao céu. Nós sabemos, se deixamos, por exemplo, de ir um domingo à missa, pecamos mortalmente. Se nós tomamos o nome de Deus em vão, pecamos mortalmente. Se nós pecamos contra a castidade, enfim, todos os mandamentos, pecamos mortalmente e perdemos o céu se nós não buscarmos a confissão. Agora, Nosso Senhor vai recordar que não basta cumprir os mandamentos, ou pior do que isso, cumpri-los por simples obrigação. Já que tem que fazer, vamos fazer. É preciso colocar um sentido mais elevado. E aqui então Nosso Senhor vai dizer: olha, parabéns para você, continue assim, e agora te falta apenas uma coisa. E qual é, pois, essa coisa que falta? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e assim terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E aí então foi demais, esse pedido foi demais para ele, e ele tomou o rumo, foi embora, saiu entristecido, diz o Evangelho, porque era muito rico. Eis aqui a chave do reino dos céus, a generosidade do amor. O amor é exigente. O amor que nosso Deus tem por nós custou o preço da vida de Cristo. E é por isso que nós não podemos nos garantir achando que nos basta viver um pouquinho assim os mandamentos e está tudo bem. Não, nós precisamos cumprir, fazer valer as exigências desse amor. E não cumprir a religião como simples preceitos: fiz o que devo fazer e está bom assim. Não, sempre para mais, sempre para mais. Deus deu mais e pede mais, portanto também da nossa parte é preciso esse cuidado de sermos muito generosos. Havia uma bondade na vida desse jovem que já vivia os mandamentos? Sim, havia, mas lhe faltava o desprendimento, o despojamento de si. Havia dentro dele uma pobreza muito grande, uma pobreza de valores, uma pobreza de generosidade, uma pobreza do próprio amor de Deus. Fazia por fazer as coisas e ali então ainda tinha muito que crescer, porém foi embora, achou demais a palavra de Jesus. E nós, afinal, aonde estamos nós nesse episódio? Porque de repente nos julgamos muito bons, muito prontos, fazendo as obrigações. Lamento, informar e ao recordar que se deixarmos de ir à missa no domingo, nós já não vamos ao céu. Então veja que a coisa é séria, que o amor que o Senhor nos pede é realmente um amor de compromisso, que envolve generosidade. E não se pode acatar uma vida cristã burguesa, acomodada, medíocre, moralmente fácil, enfim. E aqui muita gente se perde porque acaba rastejando a sua fé, rastejando a sua vida cristã, enquanto poderia voar alto, como as águias do céu, na direção do amor, daquele que nos ama sempre.
E por isso nosso Senhor por 2 vezes vai dizer como é difícil o rico entrar no reino de Deus. 2 vezes, como é difícil entrar no reino de Deus. E por que nosso Senhor fala isso? Porque se nós tivermos qualquer desordem, qualquer apego excessivo, aquilo já nos fecha, e quando nos fechamos a Deus, pronto, perdemos o maior tesouro, e aí começamos a juntar quinquilharias nessa terra, fama, poder, riqueza, vaidade e tudo mais. Tudo isso passa. Quem pode entrar no céu então? Diz nosso Senhor, pode entrar no céu aquele que se fizer pobre, ou seja, aquele que deixa Deus reinar sobre a sua vida. Por isso é mais fácil um camelo passar pelo orifício da agulha do que um rico, vaidoso, soberbo, que não é, volto a lembrar, não é apenas vinculado à riqueza material, evidentemente, mas qualquer apego, qualquer desordem, qualquer riqueza, de si, deixando Deus de lado, Deus que deve ser a nossa riqueza. E há hoje uma pregação um pouco contrária nesse sentido. Algumas seitas, que dizem-se cristãs, mas não pregam Cristo e sua cruz, pregam um amor livre, um amor liberal, na verdade, melhor dizendo, um amor sem compromisso, aonde quando vou seguindo a Deus vou enriquecendo, uma certa prosperidade. Nosso Senhor não disse nada disso no Evangelho. Ele disse: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, me siga, venha, vamos lá. E quem quer ganhar a sua vida, vai perdê-la. Então é tempo de pensar um pouco também por onde estamos pendurando a nossa vida e o que estamos fazendo dela, porque afinal de contas, eis que o Senhor nos pede também mais do que os mandamentos. Ele nos pede generosidade, que não nos falte então essa grandeza, deixar tudo por amor a Cristo. Rezemos hoje de modo especial pelas famílias que se encontram em dificuldade, os jovens, os adultos, todos, para que tenham essa generosidade, essa bondade de realmente deixar-se conduzir por Cristo. Quem tem a Deus, diz Santa Teresa de Ávila, nada falta, nada falta. Que realmente o Senhor nos preencha, nos eleve e nos santifique. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.